Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com o objetivo de transmitir uma mensagem e de fazer um convite muito importante. Todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, que são reuniões direcionadas para buscarmos a presença de Deus, direcionadas para o fortalecimento espiritual. Mas no próximo dia 14, no dia 14 de junho, será um domingo, nós estaremos realizando uma oração importante para a cura da alma. Esse será uma atitude, essa será uma atitude importante, um objetivo importante no dia 14, é a oração para a cura da alma. Porque como a Bíblia ensina, nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito, né? O nosso corpo tem as funções, ele tem as suas funções, e na realidade o nosso corpo é como uma habitação para a nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito, que é a parte mais nobre do nosso ser, é o que comunica com Deus, né? Mas nós temos a alma, e a alma ela faz um papel intermediário entre o corpo e o espírito. E na alma estão as emoções, né? E muitas são as pessoas que sofrem com problemas na alma. Eu tenho aqui ao lado a minha esposa. Tudo bem, Cida? Bem, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Muitas são as pessoas que estão sofrendo com problemas, né? Com, a gente pode dizer, doenças da alma, né? E são muitas, né? São muitas, sim, né? O espírito está pronto para tudo, né? Mas a alma, ela é fraca, né? Por causa das emoções. Então, por exemplo, muitas são as pessoas que estão sofrendo porque passaram por uma determinada situação na vida e aquilo provocou um trauma. Então, tem pessoas que elas estão carregando, né, dentro delas um trauma. Existem pessoas que estão sofrendo, por exemplo, com uma ansiedade. A ansiedade tem sido um problema gravíssimo na vida de muitas pessoas, e a ansiedade que gera, né, todos nós sabemos, inclusive também a depressão. E a depressão, eu estava verificando, né, calcula-se, isso é um número assim, que se pode comprovar, né? Calcula-se que pelo menos 380 milhões de pessoas, 380 milhões de pessoas no mundo estão sofrendo com depressão. Sem falar daquelas que não vão ao médico, não sabe que estão com depressão, e são muitos os casos. Tem pessoas, né, que não têm consciência de que tem depressão, né? E a depressão é uma das doenças emocionais mais comuns, né, nos nossos dias. Então, ora, por exemplo, muitas pessoas sofrem com depressão e por causa da depressão, muita gente, inclusive, acaba tentando suicídio. Tem gente que comete o suicídio. Nós estamos aqui numa cidade, Marília, 250 mil, mais ou menos 250 mil habitantes. Só no mês passado, assim, num curto período de 10 dias, houve 6 suicídios, mais 4 tentativas de suicídio num período assim de quase 10 dias, né? Então, 6 pessoas acabaram com a vida aqui na cidade e mais 4 tentaram o suicídio. E se não fosse pela misericórdia de Deus, a gente iria dizer 10 suicídios em quase 10 dias, quase um por dia. E um dos problemas que tem levado muitas pessoas ao suicídio, uma das causas é a depressão, né? É a depressão. E é uma doença assim que não é muito compreendida, né? As pessoas que têm depressão sofrem também muito preconceito. E por isso elas preferem ficar caladas, né? Hoje em dia, até que muitas pessoas já estão buscando ajuda, né? Psicólogos, psiquiatras, mas muitas têm até vergonha de comentar com outra pessoa a respeito do que elas estão passando, porque elas pensam que não vão ser compreendidas, e geralmente não é mesmo, né? Inclusive pelos próprios familiares, né? Então elas se recusam a falar, né? Se reprimem, e isso é o pior, né?
porque pode acabar aquela pessoa naquele sentimento de solidão, de abandono, acabar tentando cometer o suicídio, que tem acontecido muito. Então, por exemplo, muitas são as pessoas, como foi falado, que elas não sabem que tem a depressão, muitas pessoas não vão ao médico. Existem até casos, né, de pessoas assim que elas não têm quase sintomas, né? Porque é conhecido assim, quem tem depressão sofre de uma tristeza profunda, né? Mas tem pessoas que têm depressão e não tem essa tristeza toda, né? Mas ela tem outros sintomas, né? Desânimo. Um desânimo, aparentemente parece ser uma preguiça, as pessoas chamam dizendo que ela é preguiçosa, mas às vezes realmente não é preguiça, por trás daquilo está uma depressão, dores no corpo também, dores de cabeça, enjoos, né? E tantos outros sintomas que podem aparecer. Então, nós já, até o início aí dessa pandemia, que levou o país, né, ou vamos dizer muitos países, a entrar numa quarentena, e no Brasil aqui já não é mais quarentena, né, a coisa já está indo para 3 meses, né. Então, imagine, se antes muitas pessoas já vinham sofrendo de depressão numa situação crítica, né, tem até crianças, né, a minha esposa, para quem não sabe, ela é pastora, mas também é psicanalista. Ela realiza um trabalho social na igreja, ela faz atendimento aí pessoas que são cristãs, que não são de outras denominações, e pessoas que não são cristãs, ela atende aqui, né, feito um trabalho de agendamento, ela atende gratuitamente, graças a Deus, né, tem sido usada, já ajudou várias pessoas, você inclusive já atendeu, ajudou, graças a Deus tem pessoas hoje bem, mas pessoas que com depressão tomaram aí medicamento durante muitos anos e não viram nenhuma... Não teve nenhum resultado. Nenhum. E graças a Deus, né, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu tenho visto assim, boas respostas mesmo, bons resultados. É até bom falar, eu vou voltar um pouquinho ao assunto aqui da quarentena, né, que no Brasil já está virando uma coisa, 3 meses, né, já não é uma quarentena, já esticou mais do que se possa imaginar por muitos motivos e até políticos, né? Então imagine as pessoas agora, né, 2 indo para 3 meses, muitas delas já sofriam de depressão, agora trancadas dentro de casa, sem poder trabalhar, quer dizer, outras que de repente até já entraram em depressão, não tinham mais entrado por causa da preocupação econômica, desemprego, falência, e trancadas dentro de casa. A situação deve estar muito pior para muita gente. Verdade. O que acontece também é que essas pessoas que já tinham problemas antes, né? Traumas, medos, depressão, o que acontece nessa situação do Covid, essa situação toda que está acontecendo aqui no nosso país, né? Quarentena e tudo. Então as pessoas acabam somando, né, o que elas já tinham com o acontecimento de agora. E elas acabam deslocando o sofrimento que elas tinham hoje todo para o Covid, todo para essa situação da quarentena, todo para essa crise, né, que está acontecendo agora. Então elas somam, então acontece o quê? Um pavor, um pânico, né? Aliás, tem muita gente, né, que não tinha nenhum problema, vamos dizer assim, emocional, nem problema de depressão, mas a gente sabe de casos de pessoas que ficaram assistindo a televisão, a maioria das mídias, os meios de comunicação aterrorizando, e muita gente até hoje com pânico realmente, tem muita gente com medo de botar os pés fora de casa. E pessoas com fobias mesmo. Fobia, não, muita gente numa situação crítica. Então, ora, se antes já haviam muitas pessoas sofrendo depressão, muitas dessas já certamente a piorar o estado delas por todas essas circunstâncias que estão aí ocorrendo no país. Outras que não tinham problema de depressão agora já estão depressivas, né? E aí junta a preocupação com desemprego, falência, uma série de coisas. E a gente falava aqui há pouco, porque muitas das vezes, né, como se fala de um problema na alma, tem até o Salmo aqui 42, que eu vou ler, 2 versículos, um versículo do Salmo 42, esse Salmo 42 fala sobre o desejo da presença de Deus. Mas o salmista, no Salmo 5, no versículo 5, ele diz: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei
a Ele meu auxílio e Deus meu. Então o salmista está falando com a alma dele, né? Sim. Aí o que se pode falar na psicanálise a respeito disso, né? Porque quando a pessoa está falando com ela mesma... Conversar consigo mesmo, né? A nossa alma, ela é alimentada pelo amor, né? Pela emoção, e ela precisa de atenção. Ah, tá. Então, né? ele estava aqui falando porque a alma estava abatida, e ele fala porque te perturbas dentro de mim. Exatamente. Estava vivendo um momento difícil, né? E muita gente está vivendo isso. Muita gente vive isso, e nós falávamos há pouco, é importante a gente dizer, a medicina é importante, tem a sua importância, Deus dá sabedoria aos médicos, mas a gente sabe que para um problema na alma, né, não se pode criar uma expectativa também de que o remédio, eu tomei um remédio, resolveu lá na alma. Não é bem assim, né? Os remédios são apenas assim, como um paliativo. Algumas pessoas realmente alcançam a cura, né? Até porque ela está depressiva, alguma coisa assim, pelas circunstâncias que ela está vivendo. Não é um problema que ela tem, assim, sabe? A causa do problema dela não foi a circunstância. É um problema químico, né? Na saúde dela, né? Agora, quando é pela circunstância, resolveu o problema, a depressão vai embora. Então, os medicamentos são úteis, né? Nessa situação, muito úteis mesmo. Em qualquer situação, ele é muito útil. Só que, além do medicamento, é necessário uma terapia, realmente, você conversar com a sua alma. Tem muitas pessoas que não conversam consigo mesmo. E, inclusive, nessa quarentena, deve ter pessoas que estão apavoradas porque elas não conseguem viver sozinhas com elas mesmas. Não têm um hábito de conversar consigo mesmo. Isso é um grande problema e pode realmente produzir muitas doenças, muitas enfermidades emocionais. E aí, o que acontece? Agora, tem aqueles casos, né? Que muitas pessoas, inclusive, não estamos dizendo que você não tem que seguir orientação médica, você tem que seguir. Tem que seguir, sim. Só que existem muitos casos de pessoas que os anos vão se passando, a pessoa vai se enchendo de medicamentos, né? Vai se tornando dependente e não resolve o problema. Não resolve o problema porque está precisando desse tratamento com a alma, lidar com a alma dela, né? Como você falou, somos corpo, alma e espírito. Tem pessoa que só cuida do corpo, só da parte física, mas a alma fica à deriva e o espírito mais ainda, né? Tem pessoas que cuidam do corpo e da alma, mas o espírito também fica à deriva. Então sempre vai ter um problema, sempre vai ter um conflito. Nós precisamos cuidar das três partes. E aí é que entra, né, a parte importante da oração, a parte da fé. Aliás, hoje, né, nós que cremos na palavra de Deus, não dependemos de que a ciência prove alguma coisa para a gente crer na palavra de Deus. Nós já cremos na palavra de Deus. Mas muitas das vezes Deus permite, e cientistas eles vão comprovando, descobrindo as coisas, que inclusive confirmam o que está na Bíblia. E hoje, mais do que, né, a gente ouve já muitos médicos falando, não, a oração é importante. É importante. A oração é importante, a oração é importante, porque a oração, ela produz muitos benefícios, né? Então, nós estamos convidando, né, você, por exemplo, aqui, que nos assiste aqui de Marília, da região, você que nos assiste lá do Rio de Janeiro, ou você que nos assiste aí da igreja na Índia, lá em Moçambique, na Pula, no dia 14, né? Esse é um trabalho do homem de Deus, né? A minha esposa é psicanalista e pastora, eu sou um pastor, sou um homem de Deus. Mas o que vamos fazer no dia 14? Nós vamos orar em favor das pessoas que estão sofrendo com problemas na alma. Muitas das vezes não é uma depressão, muitas das vezes é um trauma, muitas das vezes a pessoa está com, vamos dizer, síndrome do pânico, né? Muitas das vezes a pessoa carrega consigo um medo. Existem pessoas que na infância elas foram desprezadas ou elas sofreram um abuso sexual. Sim. Elas trazem problemas lá da infância. Lá da infância, né? E isso vai refletindo, né? Chega a fase adulta e lá está ela sofrendo, né? Carregando aquela dor, aquele sofrimento sozinha. Então, nós queremos convidar você que está nos assistindo, de repente você sofre com um problema na alma, não é uma depressão, mas às vezes um trauma, às vezes um pânico, às vezes tem crianças, né? Tem hoje, a pessoa já é adulta, mas às vezes perdeu um ente querido, um pai, uma mãe na infância, tem pessoas que foram rejeitadas pelos pais,
não foi reconhecido pelo pai, não foi reconhecido pela mãe. Tem uma série de situações que provoca, às vezes, uma doença na alma. Sim. E a pessoa, muitas das vezes, só com um tratamento convencional, ela não consegue êxito, ela não consegue vencer, mas uma oração pode produzir um fruto extraordinário. Então nós estamos convidando você que nos assiste aqui de Marília, da região, Rio de Janeiro, Nampula, Índia, enfim, você que eu tenho condição de chegar na Igreja do Novo Nascimento no dia 14 de junho, aqui em Marília, reunião principal às 9 horas da manhã, depois teremos às 7 da noite, lá no Rio de Janeiro às 9 da manhã. O que nós vamos fazer? Nós vamos realizar uma oração importante para que o poder de Deus possa curar. Afinal de contas, Deus é Deus para curar o problema na alma, no corpo, no corpo e no espírito, é verdade, né? E esse é o trabalho que nós fazemos aqui, né? Também, né? Cuida da alma e do espírito. Quando as pessoas aprendem a cuidar disso, então nós podemos ver um resultado maravilhoso, né? Como já tive oportunidade de atender muitas pessoas com transtorno bipolar, com esquizofrenia, com depressão grave, né? E vimos resultados maravilhosos nela, porque elas aprenderam a cuidar dessas 3 partes, né? E assim como o salmista, ele aprendeu a se colocar acima do problema dele. Quando ele está falando consigo mesmo, ele estava se colocando acima das emoções dele, acima do problema e colocando Deus acima de todas as coisas. Então, ele ali estava cuidando dessas partes da alma e do espírito. Com certeza, ele foi abençoado e curado, né? Por isso, inclusive, ele fala, né? Se dirigindo à alma, ele diz assim: por que estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Aí ele mostra a sua condição espiritual, dizendo: espere em Deus. Exatamente. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, ele está demonstrando que, de fato, ele tinha condições de cuidar da própria alma, né? Exatamente. Através da sua fé em Deus. Então, fica o convite, dia 14 de junho, não esqueça, estaremos aqui para buscar a presença de Deus, mas vamos realizar uma oração muito importante para que haja cura, aconteça a cura da alma, né? Tem pessoas, a gente está estendendo um pouco, mas tem pessoas, por exemplo, mulheres que por medo ou por dificuldade financeira, não quer dizer que justifica, mas quantas mulheres, por exemplo, praticaram aborto, né? Verdade. E elas praticaram, às vezes na juventude, parece que aquilo ali foi uma solução, mas aquilo causou danos. Causa, né? Ficou a marca ali, ela não consegue se perdoar, né? Muitas delas. Se perdoar, ela está doente na alma, porque ela praticou uma coisa que aparentemente parecia correta, mas aquilo é contrário a Deus, a consciência acusou, e aquilo causou uma doença na alma. E a pessoa está numa situação crítica. Há pessoas que foram traídas, há pessoas que traíram, né? Enfim, tem pessoas que passaram por determinadas coisas que provocou uma doença na alma. Então, dia 14 de junho, nós estaremos voltados para esse objetivo. A nossa sede está localizada aqui na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. E você diz: mas como é que está nessa época de pandemia? Seguindo todos os cuidados aqui, nós vamos viver a nossa fé. E eu convido você, caso você conheça alguém, às vezes o problema não está com a pessoa, às vezes o problema está com alguém, um amigo, um parente, né? Sim. E a pessoa pode trazer a pessoa, pode trazer, e os familiares podem vir também, porque quando tem alguém com uma doença emocional em casa, né, ela acaba afetando todos os outros, todos são influenciados por aquela situação, né? E é bom dizer que tem que haver um esforço, né? Porque às vezes pessoas surgem para buscar atendimento para a minha esposa, e a pessoa às vezes está há anos, não tem força, só dorme, não tem ânimo para fazer nada, às vezes trabalha na obrigação mesmo. E às vezes, para vir no atendimento, a pessoa tem que fazer um esforço. Um esforço, de fato. Tudo puxa para trás, né? Ela tem que ter um querer, uma vontade muito forte para conseguir superar a situação, conseguir sair de casa e chegar aqui. Então, está aí feito o convite. Eu vou fazer agora uma breve oração. Nós vamos orar aqui para que Deus dê a você que está
com uma doença na alma, um problema na alma, que precisa da cura da alma, você tenha força para chegar no dia 14 e participar dessa oração. Vamos orar, e as mãos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece todas as coisas e sabe daqueles que estão desesperados. Cada dia aumenta o número de suicídios, não só nessa cidade, mas no mundo inteiro. Existem muitas pessoas escravizadas pela depressão, carregando traumas, medos. Existem pessoas que estão muito doentes na alma. E a nossa oração é para que o Senhor conceda forças, para que essas pessoas possam buscar a cura, buscar, Senhor, a vitória. Abençoe essa reunião que teremos aqui no dia 14 e que tudo que nós fizermos, Senhor, seja abençoado e produza frutos extraordinários. Em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, fica aí o nosso convite. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, dia 14 de junho, esse domingo especial da cura da alma na Igreja do Novo Nascimento. Deus abençoe, Deus abençoe a todos vocês.